testemunho. A melhor resposta que Paulo poderia dar aos que abandonam a fé no momento da pressão é a existência de alguém que permaneceu, não porque as circunstâncias foram favoráveis, mas porque a fidelidade foi escolhida repetidamente. Em cada momento em que a desistência seria a opção mais fácil, Paulo não encerra a carta com abstrações teológicas, ele encerra com nomes. E essa escolha diz algo muito significativo sobre como ele entendia a apostasia e a fidelidade. Não como conceitos, mas como decisões tomadas por pessoas reais, com histórias reais, em circunstâncias reais. No versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreve sobre Demas, que o abandonou por amor ao século presente. Poucas frases no Novo Testamento carregam tanto peso em tão poucas palavras. Demas não é um personagem desconhecido que aparece do nada. Ele é mencionado na carta aos Colossenses e na carta a Filemon como companheiro de Paulo. Ele havia estado ao lado do apóstolo. Havia visto de perto o que Paulo vivia, o que pregava, o que sofria. E ainda assim foi embora. A expressão amor ao século presente não descreve necessariamente alguém que se tornou explicitamente imoral ou que negou Cristo com palavras. Descreve alguém cujas prioridades foram sendo reorientadas até que o custo de permanecer fiel se tornou alto demais diante do que o mundo oferecia. Demas pode ter continuado frequentando comunidades cristãs por algum tempo. Pode ter mantido o vocabulário da fé. O que mudou foi o centro de gravidade da sua vida. Aquilo em torno do qual tudo o mais girava. E quando esse centro de gravidade se deslocou do Evangelho para as possibilidades que o mundo presente oferecia, a separação de Paulo foi apenas a consequência visível de algo que havia acontecido por dentro muito antes. Mas Paulo também menciona os que permaneceram. Lucas ainda estava com ele. O médico amado, o autor do terceiro evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, que escolheu ficar ao lado de um preso condenado quando outros partiram. Ele menciona Onesíforo, que no capítulo 1, versículo 16, é descrito como alguém que muitas vezes me refrigerou e não se envergonhou das minhas cadeias. Num momento em que ser associado a Paulo era um risco real, Onesíforo o buscou com diligência até encontrá-lo. Paulo menciona esses nomes com o mesmo peso com que menciona os que partiram, porque a fidelidade também precisa ser nomeada, também precisa ser reconhecida, também precisa ser lembrada por quem vem depois. No versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala sobre uma coroa que está reservada para ele. E então, abre o horizonte desse prêmio de uma forma que muda completamente o escopo da carta. Ele escreve: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça não é um privilégio reservado aos apóstolos, aos mártires famosos, aos que construíram grandes ministérios ou lideraram movimentos históricos. Ela está reservada para qualquer pessoa que tenha amado a vida.